Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 3 ações abaixo de R$6, pagam dividendos, têm um alto potencial de valorização e, além disso, nesse momento estão apresentando excelentes oportunidades em relação à cotação dessas empresas. Então, vamos embora pro vídeo, mas antes, para ativar o seu modo investidor, responde aí nos comentários. Joel Greenblatt é conhecido por criar o método letra A, preço teto, em relação aos 6%, preço justo ou letra C, a fórmula mágica? E aí, qual é a tua resposta em relação a Greenblatt? Esse BecaQuest tá de graça, então responde aí nos comentários. Sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. A primeira ação da nossa lista é a Positivo, de código POSI3, uma empresa de tecnologia da informação. Nesse momento, custando R$ 5,28. A gente observa em relação ao preço sobre o valor patrimonial um desconto de 55% em relação à cotação dessa empresa. Mas será que, de fato, se a gente unir critérios técnicos e fundamentalista, iremos observar excelente ponto de entrada em relação a essa companhia? Observando o nosso método Descontex da Positivo, notem que nesse exato momento está apontando um excelente ponto de entrada em relação à companhia. Outro ponto importante, vamos analisar se essa empresa bate o CDI. E aqui percebam que a gente observa que desde 2021 vem batendo o CDI até o presente momento, um ponto bastante interessante. Outra questão é sobre os dividendos da companhia. E aqui a gente vai analisar a piscina dos últimos 5 anos. Notem o seguinte, o gráfico da Positivo está batendo na piscina mais rasa do nosso gráfico. Dessa forma, a gente entende que essa empresa está baseada no método de Décio-Bazin. Inclusive, se eu colocar o mouse aqui em cima, nós observamos que para esse mês de dezembro, um preço teto de 6% nessa média de 5 anos, nós teríamos um valor de R$ 5,49. E ainda, a título de curiosidade, se a gente fosse observar Positivo com um dividend yield de 8%, o preço teto seria R$ 4,11 e para um dividend yield de 10%, o preço teto para a companhia seria R$ 3,29. Já que a gente observou que a empresa cumpre o critério de Décio-Bazin, vamos observar nessa janela de 5 anos qual seria a margem de segurança baseado nesse método. Vamos observar agora. Chegando nessa página, percebam que olhando o período base dos últimos 5 anos, nós temos o preço teto, que eu já informei para vocês, de R$ 5,49 e nesses 5 anos, a porcentagem do yield médio anual que a Positivo nos trouxe foi 6,32%, o que bate o critério de Bazin, sendo uma empresa boa pagadora de dividendos, e a margem de segurança nesse período base é 5,37%. Além disso, outro ponto também que eu quero mostrar é em relação ao LPA. Notem o seguinte, observando a Positivo de 2013 até 2019, nós não temos tanto em LPA quanto em distribuição de dividendos valores consideráveis. Aqui, a empresa estava andando praticamente de lado. Contudo, a partir de 2020 até agora, a empresa vem trazendo melhores lucros por ação e, inclusive, nesse ano de 2024, a empresa nos trouxe um LPA de R$ 1,85, sendo o maior desde 2020 até o momento, perdendo apenas no ano de 2022, onde a empresa trouxe o maior lucro por ação. Entretanto, se a gente comparar a esse melhor resultado que a empresa trouxe, notem o seguinte, o dividend yield deste ano de 2022 foi de 6,38% e nesse ano de 2024, sendo o segundo LPA, trouxe o maior dividend yield, um valor de 7,85%. Outro fator, pessoal, que eu quero falar para vocês e comparando a Positivo em relação aos seus indicadores fundamentalistas, vamos analisar aqui primeiro o EV sobre EBITDA, que é um indicador importante que a gente consegue analisar no mínimo 3
3 pontos. O primeiro, a gente consegue fazer uma análise de valuation. Segundo ponto, a gente consegue também, olhando o EV sobre EBITDA, eliminar efeitos contábeis, porque aí, quando a gente usa o EBITDA, conseguimos excluir fatores como depreciação, imposto e também estrutura de capital, que podem distorcer os lucros, beleza, pessoal? E outro fator bastante importante, que é basicamente o que eu vou fazer agora com vocês, é comparar. E nessa comparação, a gente consegue avaliar se a empresa está cara ou barata em relação aos seus concorrentes. De forma mais clara, veja o histórico. Nesse momento, o EV sobre EBITDA da Positivo está em 2,87, menor que a média do setor. E aqui a gente entende o primeiro ponto em relação a essa comparação. Esse valor menor que a média do setor apresenta para a gente que a Positivo está mais barata em relação aos seus pares setoriais. Todavia, um ponto importante a se dizer é que nenhum indicador ele deve ser analisado de forma individual para nós analisarmos se uma empresa está cara ou barata. E ainda falando sobre essa questão de preço, nesse momento o PL da companhia é abaixo de 3 vezes, enquanto a média do setor é 4,77. PL é importante porque mede quantos investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro da empresa. Outro fator importante é o preço sobre o valor patrimonial, onde atualmente nós temos 0,45 e a média do setor 1,28. Além disso, observando o histórico da própria Positivo, nós temos um P sobre VP menor desde 2016. Já na questão de dividend yield, nós observamos uma distribuição aumentando ano após ano em relação a esse indicador, onde, na média do setor da empresa, o valor de dividend yield é de 0,50%. Além disso, a Positivo tem um ROI de 15,75% e tem suas dívidas bem controladas, além de ter liquidez corrente de 2,38. Nesse ano de 2024, a Positivo pagou no dia 31 de maio um valor aproximado de 41 centavos por ação do tipo dividendos. E no radar de dividendos inteligente, a Positivo costuma pagar no mês de maio, setembro e dezembro. Os negócios que a empresa gera receita, sem dúvida, o carro-chefe se dá para as instituições públicas, mais de 44%. Na questão de receitas e lucros, nesses últimos 12 meses, nós tivemos uma receita líquida maior que 2023, assim como também crescimento no lucro da companhia. E observando o gráfico lucro versus cotação, que a gente entende que a tendência é cotação seguir lucro, a cotação da companhia está aqui embaixo, o lucro está aqui em cima, e se essa tendência se concretizar, nós teremos um upside em relação às cotações da Positivo. Na minha opinião, uma empresa com baita potencial de crescimento, estando ainda com preços bastante atrativos. Mas só lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Ok, pessoal, vamos agora saber a nossa segunda empresa da lista. Nossa segunda empresa nada mais é que a Unifique, de código FIC3. Uma empresa bem redonda, eu vou mostrar para vocês aqui os dados dela. Ela se encontra no setor de telecomunicações, nesse momento custando R$ 3,58. Observando agora o nosso gráfico Descontex da FIC3, notem o seguinte, está apresentando sim um excelente ponto de entrada nesse exato momento, e a última vez, além dessa que apresentou um bom ponto de entrada através desse método Descontex, percebam que foi no mês 5 do ano de 2024, quando a Unifique estava custando
R$ 3,43. Além disso, se a gente for observar a piscina de dividendos, eu vou observar a piscina de um ano. Percebam, nesse momento a empresa não está tocando nos 6% que seria de distribuição em relação ao critério predisposto no método de Décio-Bazin. Entretanto, eu preciso que vocês observem o seguinte: se a gente for observar a Unifique em todo o período base, de fato a empresa não apresenta margem de segurança, tratando-se atualmente de dividendos. Entretanto, nós precisamos considerar muito mais que o atual, que está em 5,37% e yield anualizado, nós temos a evolução, a escadinha nessa distribuição de dividendos, um ponto bastante importante. Outra questão, no LPA, também nós tivemos uma evolução nesse lucro por ação, estando nesse último ano de 2024 o maior LPA, assim como o maior dividend yield. Além disso, olhando o preço sobre o lucro, atualmente o PL da empresa está em 7,49, o menor de todo o seu histórico. Outro ponto também, o preço sobre o valor patrimonial, 1,11, o menor de todo o seu histórico, como também menor que a média da empresa. Além disso, percebam, a empresa tem boa margem líquida de 17,46%, um payout de 44,46%, tem um ROI de 14,81%. Em relação ao endividamento, uma empresa bastante controlada, também tem caixa para liquidar dívidas de curto prazo. Além disso, se a gente for observar a Unifique nesse terceiro TRI de 2024, o que a empresa nos trouxe de resultados, percebam que nessa comparação do terceiro TRI de 2023 ao terceiro TRI de 2024, aqui nós observamos uma comparação anual. A Unifique trouxe uma evolução na receita bruta acima de 10%, um aumento de lucro líquido de 10,5%, aumento de EBITDA, além de ter uma redução desse churn por acesso, que basicamente é a taxa de cancelamento que os clientes fazem em relação aos produtos da empresa. E aqui a gente tem um ponto positivo, porque nos indica que a empresa tem maior retenção de clientes. Concomitante a essa retenção de clientes, nós temos um crescimento orgânico acima de 15 mil acessos, representando um aumento de 76% versus o segundo TRI de 2024. Em relação aos dividendos pagos nesse ano, a empresa teve 3 pagamentos de proventos, 2 do tipo juros sobre capital próprio e 1 do tipo dividendos. E a FIC3 tem uma tendência de pagar dividendos em junho, julho e dezembro. Além disso, observando os negócios que a empresa gera receita, o carro-chefe da empresa, mais de 81%, é na questão de internet. Segundo e terceiro lugar, TV e mídia e telefonia fixa. Observando suas receitas e lucros, percebam que é uma companhia que vem trazendo crescimento de receita líquida e também crescimento de lucro líquido, se a gente comparar o primeiro TRI de 2024 aos últimos 12 meses. A Unifique, sem dúvida, na minha opinião, é uma empresa bem redondinha, que tem um baita potencial de crescimento. E ainda, das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, a Unifique, em relação à fórmula mágica de Greenwich, a empresa fica na posição número 34. E a próxima empresa da nossa lista é a JHSF3, uma companhia de consumo cíclico do setor de alta renda que paga dividendos todos os meses, nesse momento custando R$ 4,15. Observando o gráfico Descontex em relação à JHSF3, nesse momento apresenta um bom ponto de entrada, e ainda se a gente observar a piscina de dividendos referente aos últimos 5 anos, a companhia vem pagando 6%, o que entra no critério de Décio-Bazin como uma boa pagadora de dividendos. Como nós falamos em dividendos, notem que no período de 5 anos, a empresa tem um yield médio acima de 8%, um preço teto de R$ 5,41, tendo dessa forma uma margem de segurança de 34%. Se a gente for observar o lucro por ação, a empresa nesse ano de 2024 trouxe um LPA no valor de R$1, abaixo apenas do ano de 2021, onde trouxe um LPA de R$1,44. Além disso, a JHSF está com preço
preço sobre o lucro abaixo de 5 vezes, um preço sobre o valor patrimonial de 0,54, aqui a gente encontra um desconto de 46% em relação à cotação da companhia e o dividend yield nos últimos 12 meses, 8,93%. E ainda, de acordo com o preço justo de Graham, a JHSF deveria estar custando R$ 12,60, tendo um potencial de rentabilidade acima de 203%. Percebam ainda que a empresa tem uma margem líquida acima de 39%, um payout acima de 37%, um ROI de 11,73%, enquanto a média do ROI no seu setor é 1,10%. Nesse momento, indicando o maior ROI comparado ao ano anterior. Na questão de endividamento, percebam o seguinte: a JHSF tem mais patrimônio líquido que dívidas, tanto de longo prazo quanto curto prazo. Inclusive, o caixa que a empresa tem consegue quitar tranquilamente as suas dívidas de curto prazo, ou seja, uma empresa muito bem controlada. Na questão de dividendos, como eu falei para vocês, uma empresa que paga todos os meses. Os negócios que a empresa gera receita, a maior parte se dá em hospitalidade e gastronomia, em segundo lugar, shoppings, em terceiro lugar, aeroporto. Olhando suas receitas e lucros, percebam, em relação a esses últimos 12 meses, nós tivemos aumento de lucro líquido e um pouco menos de receita líquida, considerando ao ano de 2023. No gráfico lucro versus cotação, nós percebemos a cotação da companhia aqui embaixo, o lucro aqui em cima, e essa tendência pode se concretizar da cotação chegar mais próximo ao lucro da companhia. Uma das últimas notícias que favorece a JHSF é que recentemente ela fechou uma parceria com um projeto multiuso na Faria Lima, e essa parceria se deu com o fundo imobiliário XP ML11. Percebam que nessa negociação a JHSF recebeu uma injeção financeira de quase 180 milhões. Uma parceria bastante importante tanto para o fundo imobiliário quanto contribuir para o portfólio da JHSF nesse mercado de projetos multiuso. E agora eu quero saber de você. Qual dessas 3 empresas você tem em carteira ou que você está pensando, quem sabe, de adicionar na sua carteira de investimentos? Coloca aí nos comentários. E se você ainda não respondeu o nosso Beka Quest, depois desse vídeo, com certeza você sabe tranquilamente qual é a resposta do método de Agreement. Coloca nos comentários que eu vou ver todo mundo. E para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, escreve isso: a cada dia me torno mais inteligente. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade e fui!